Olá, amigos da TV Atualidades do Direito, tudo bem? Estamos com o professor Vitor Guglinski, ele fala conosco de Minas Gerais, Cataguases, e vamos conversar acerca de uma decisão do TST que entendeu ser possível a empresa fazer consulta aos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao Poder Judiciário, etc., e que não fere o fator discriminatório. Tudo bem, professor Vitor? Tudo bem, Saulo. Muito bom dia para você e os amigos do Atualidades do Direito. Muito bem, professor. O primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: na sua opinião, deve haver consulta aos órgãos de proteção ao crédito em processo seletivo? Qual que é a sua opinião, professor? Olha, Saulo, eu entendo aí que essa consulta ela não deveria ser feita. Primeiro motivo, qual é a função de um cadastro restritivo de crédito? Ele tem por finalidade, esses cadastros, os arquivos de consumo em geral. Os arquivos são gênero, dos quais são espécies SPC, Serasa, CADIM, CCF. Função precípua e única desses cadastros é tão somente informar aos recebíveis associados sobre a situação dos devedores na praça, nas relações de consumo. Para quê? Para que o fornecedor se sinta seguro em conceder crédito às pessoas. Você teve aí, historicamente, o primeiro cadastro, a primeira Câmara de Dirigentes Lojistas que foi montada no Brasil, foi em Porto Alegre, no ano de 1955. Isso em razão da dificuldade de se investigar a situação de cada um na praça. Você tem, por exemplo, aí, até os dias de hoje, nos centros menores, como que é feita essa consulta, como que é feita essa investigação da credibilidade das pessoas para que o fornecedor conceda crédito? Isso é feito muitas vezes de maneira verbal. Uma loja liga para outra, pergunta, olha, fulano compra aí. Quantas vezes a gente já não foi numa loja que nós fomos comprar crédito pela primeira vez e as pessoas, o proprietário da loja, os empregados ligavam para outros, perguntavam para nós, olha, onde mais você compra? E formavam ali um cadastro bem rudimentar a fim de consultar a nossa situação perante outros credores, né? Então, esses cadastros foram criados com essa finalidade de facilitar o trânsito de informações para a concessão de crédito, unicamente para que o fornecedor se proteja, para que ele não fique sujeito aos riscos de inadimplência, Saulo. Então, eu entendo que essa consulta, com finalidade diversa de verificar tão somente os riscos de se conceder crédito a alguém, ela desvirtua a finalidade do cadastro. Então, eu entendo que não poderia, em hipótese nenhuma, ser feita uma consulta dessa natureza para negar o exercício de direitos fundamentais. O direito ao trabalho é um direito fundamental. Os valores sociais do trabalho da livre iniciativa, eles inauguram a nossa Constituição, eles são fundamentos da República. Você tem lá no parágrafo, no artigo 1º da Constituição Federal, no inciso 3º, o princípio da dignidade da pessoa humana. E logo em seguida, os valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Então, em hipótese nenhuma, eu entendo assim, eu sou radicalmente contra a esse tipo de pesquisa para fins de supressão de direitos fundamentais. O trabalho é um direito fundamental, é no trabalho que o homem realiza parte do seu aprimoramento moral, do seu aprimoramento ético, e você negar o acesso ao emprego, você vai estar condenando o empregado, o indivíduo devedor, a continuar em débito. Ele nunca vai poder saldar a dívida dele, ele vai ter que depender de outras pessoas, aí, da boa vontade de outras pessoas, para poder saldar os seus débitos. Eu entendo que quem compõe cadastro restritivo de crédito, ele não é pior do que ninguém. E outro detalhe muito importante, nós vivemos numa sociedade, num sistema jurídico, onde vigora a presunção de boa-fé. Então você não pode, em hipótese nenhuma, presumir má-fé. É muito comum a gente ter um brocado jurídico que boa-fé se presume.
má-fé se prova. Então, mesmo na hipótese daquele devedor que é contumaz, naquele devedor assintoso, que age de má-fé, a má-fé deveria ser provada para que houvesse, eventualmente, mesmo na hipótese de se admitir esse tipo de consulta, que houvesse a prova da má-fé, da desonestidade desse devedor. Perfeito, Saulo? Perfeito, professor. E você vê isso como um fator discriminatório? Quais são suas considerações? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é discriminatório porque hoje, ainda que se enfrente muitas dificuldades nesse campo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a gente pode afirmar que o Estado, a nossa ordem jurídica caminha nesse sentido de admitir-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Quer dizer, os direitos fundamentais valerem entre particulares, porque classicamente fundamentais garantias do indivíduo contra as ações do Estado. Mas odiernamente, atualmente, você pode ter um controle da afronta de direitos fundamentais entre particulares. E é exatamente nesse campo que se insere a atitude do empregador que nega a vaga de emprego a alguém que está com o nome negativado aí nesses cadastros, nesses arquivos de consumo. Então, uma outra questão bastante importante, você tem isso nos livros aí de direito constitucional, empregador não pode negar a vaga de emprego, por exemplo, por questões de raça, por questões de sexo, de orientação sexual, orientação religiosa. Então, sem dúvida, esses cadastros, eles, para essa finalidade, eles são discriminatórios. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello é bastante enfático nessa questão, que qualquer fator discriminatório, ele pode ser até admitido, mas esses fatores, eles têm que atender a uma série de requisitos, como igualdade, né, isonomia, para que eles sejam válidos. Eu já tive até a oportunidade de escrever um artigo, para quem quiser conferir, que chama-se Concursos Públicos e os Cadastros Restritivos de Crédito, onde eu combato essa questão nos concursos públicos. A gente tem, por exemplo, a nossa jurisprudência nos tribunais superiores vedam expressamente, consideram isso altamente discriminatório. Apesar de a gente ter algumas decisões aí de segunda instância, como foi até o caso do TST, dessa decisão do TST, que confirmou uma decisão do TRT, de um TRT, admitindo esse tipo de conduta. Eu acho isso muito, muito grave por parte do Estado chancelar uma conduta dessa. Eu acho muito grave, é muito assintoso, é afrontoso à dignidade humana, é discriminatório. Perfeito, professor. E levando em conta a natureza do cargo a ser ocupado, o professor não entende que essa consulta ela pode ser admitida, pode haver alguma exceção? Olha, Saulo, eu entendo o seguinte, em relação a arquivo de consumo, em hipótese nenhuma, independentemente da natureza do cargo, porque essas informações, a pessoa ser devedora, ela é totalmente estranha à eventual vaga de emprego, seja na iniciativa privada ou na seara aí da administração pública. É totalmente estranha a natureza da função, né? Tem gente que argumenta aí, mas nos cargos de bancário, por exemplo, de economiário, a pessoa vai lidar com dinheiro. Não tem nada a ver. A pessoa pode estar devendo por uma série de motivos, Saulo. Imagina uma pessoa que é surpreendida com o caso de uma doença grave de um parente na família. Em razão disso, ela tem que contrair aí diversos empréstimos para poder tentar sanar essa situação, para poder obter a cura do seu ente querido. E, fatalmente, ela vai ser inscrita no cadastro de devedor. A gente sabe que tratamentos médicos são muito caros. Imagina aí uma doença como câncer, uma doença como a AIDS, várias doenças degenerativas que
demandam um tratamento muito custoso. A pessoa, às vezes, não tem nem plano de saúde, ela não tem condição de ter plano de saúde. Uma outra situação muito comum, que eu acredito que todos os advogados veem na prática forense, é de terceiros que usam informações, de alguma maneira, obtêm informações de alguém, como CPF, identidade, e realizam compras devido à facilidade que a internet, que o ambiente virtual oferece, compras à distância, que basta você fornecer o CPF da pessoa. E muitas vezes a pessoa se vê aí surpreendida com uma notificação, com uma negativação no cadastro de inadimplente. Entendeu? Então, nesse ponto eu acho assim, eu sou radicalmente, vou repetir, radicalmente contra consulta em arquivo de consumo para limitação de direito fundamental, no caso, o direito ao trabalho. Por sua vez, as consultas aos órgãos, ao poder público, né, ao judiciário, à polícia, aí sim, eu entendo que, em razão de determinados cargos, essa consulta pode sim e deve ser feita, né, uma consulta de ficha criminal, uma consulta aí de processo, de ação penal, se a pessoa estiver respondendo à ação penal. E mesmo assim, aliás, o STJ julgou recentemente um caso de um candidato num concurso lá em Brasília, se eu não me engano, no Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública, que o STJ nem sequer lhe admitiu que fosse considerado que o candidato que esteja respondendo à ação penal, mas sem sentença transitada em julgado, que ele seja excluído de concurso público. Então você vê, vigora aí, os tribunais superiores mantêm a sua posição, tem muita força esse argumento da falta de razoabilidade e de proporcionalidade nesse caso. Para que alguém seja considerado culpado, necessita-se de sentença penal transitada em julgado. Então, mas nesse caso aí, eu penso, se for constatado que o indivíduo realmente, olha, as quitações dele perante o Estado, perante o poder público, objetivamente consideradas, né, conforme o artigo 37 da Constituição, conforme lá a Lei 8.112, que regula o funcionalismo, o Estatuto dos Servidores Civis Públicos da União, né? A lei, e isso na hipótese de previsão legal, porque a lei diz o seguinte, a lei poderá determinar outros requisitos, eventualmente a serem exigidos dos candidatos aí em concursos públicos. Então, em relação às quitações públicas do indivíduo, as quitações objetivamente consideradas, pode e deve haver consulta, porque aí você está adentrando no campo da vida pública do cidadão, e não da vida privada, como é o caso de alguém que deve a outra. Muito bem, professor Vitor Guglinski, nós do Atualidades do Direito agradecemos a participação e esperamos contar mais vezes. Obrigado, professor. Ok, Saulo, eu que agradeço, um abraço a todos aí, boa semana. Obrigado, professor, obrigado, pessoal.